Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre o códice Leningrado B19A. Tem um assunto muito interessante aqui. Nós vamos falar sobre a criação do homem, tá? Que é um texto aqui bem interessante que as pessoas muitas das vezes traduzem ele muito errado. E a gente vai entender o porquê desse erro e aonde está esse erro, né? E também tem, essa mesma palavra tem uma vertente, que ela pode ser traduzida também com outro tipo de significado. Então, o texto aqui, eu vou usar o texto diplomático, o texto Códice Leningrado, tá? Vamos acompanhar aqui no texto interlinear, bom? E nós vamos acompanhar aqui no texto diplomático, tá? Do Códice Leningrado B19A, mas esse aqui é um texto mais moderno, tá bom? Com a Massora Parva, a Massora Magma e também o aparato crítico, tá ok? E vamos fazer também essa comparação exatamente com o texto grego, tá ok? Então vamos lá. O Códice Leningrado diz aqui, ó, o texto que eu quero é exatamente isso aqui, ó. Vayome Elohim nasce Adão. E disse Deus: façamos ou faça um homem, um ser humano, tá bom? Betsalemu é semelhante, ok? Semelhante a nós. Muito bem. Aqui também diz a mesma coisa, né? Bebareja e criou Elohim, Deus, et Hadam, ou humano. Etzalemu com a imagem dele, Etzele com a imagem de Deus, o criou. Tá? A Bíblia Hebraica Stuttgartense também traz essa mesma vertente. Vayom, Elohim, Nasser, Adam, Etzalemenu. Passamos o homem conforme a nossa imagem. Esse camarada aqui, ó, Kid Multenu, tá? Tem um azinho aqui. Então ele está te remetendo aqui exatamente ao aparato crítico. Nós vemos aqui, ok? Vai entender o que está acontecendo aqui. E a Septuaginta, Caepem Roteós, né? E fez Deus, né? E disse Deus, desculpa, Caepem Roteós. E disse Deus, Oemone, Antropos. Passamos um ser humano, Antropos, tá? O que é interessante é isso aqui. Aqui ele diz Adão, tá? Adão quer dizer ser. Mais interessante que o Kamatz que está aqui pode ser também um Kamatz Hatuf. Ele pode ter o som tanto de A quanto o som de O. Aqui, ó. Esse camarada aqui embaixo. O que, que quer dizer? Ele pode estar dizendo também, é, pode dizer que é vermelho. A tradução aqui também pode ser vermelho. Odom. Odom. Tá? Odom. Aqui, ó. Agora vamos ver essa nota que o copista nos traz aqui, ó. Kidmutenu. A peshita, ela traz uma conjunção, tá bom? Adversativa aqui, e conforme a nossa imagem, tá? O sinal Rafê aqui diz que o mesmo texto daqui para frente é a mesma coisa que está no Códice Leningrado e o mesmo que está na Peshita. E ele está pedindo também para conferir aqui a Vulgata e a Septuaginta, que também traz essa conjunção, tá? E ela se encontra aqui, ó. Cai. Aqui, ó. Cai quer dizer e. Bom? E domine ele
sobre os peixes do mar, né? Caiarquetão San, Tom Hecton, Tenta lá, tal, sobre as aves do céu, né? Cartão Peiteino, Turanu. Então, o que eu quero trazer de interessante aqui para você? Presta bem atenção. Aqui ela pode ser traduzida como homem, ser humano, ou como pode ser traduzido também como vermelho, como o barro. Odom quer dizer vermelho. Bom, façamos o homem, e disse Deus, façamos um vermelho, façamos do vermelho, façamos do barro vermelho, tá? Assim como nós somos feitos. Fica um pouco estranho, soa um pouco estranho. Mas o escriba resolveu traduzir Adão. Bom? E tem uma outra nota maçorética aqui também que eu quero ler com vocês, que é o verso de número 27, que ela se encontra exatamente aqui, ó. Itsalemu, né? Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E fez Deus o homem, o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus o criou. A imagem, Mitsalmenu, tá? Aqui você tem Kid Mutenu e aqui você tem Betsalemu. Ele está dizendo que a Septuaginta, um texto posterior que já foi corrigido, a primeira cópia, tá bom? Provavelmente foi deletado essa expressão aqui, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês aí. Essa questão aqui de Adão pode ser traduzido como Odom, vermelho como o sangue, tá? Vaiom Elohim, e disse Deus, faça do vermelho, do barro vermelho, né? Semelhante a nós. Essa é uma tradução opcional que você também pode ter, ok? Esse aqui é o aparato, é o seu chamado Massoraparva, tá bom? Atrás do número de ocorrências de palavras que tem alguma grafia irregular ou algum comentário que o copista quer fazer, e nós temos a Massora Magma, ela diz exatamente aonde essas ocorrências ocorrem, tá bom? Ela cita aqui embaixo, e aqui ela faz um rastreio de onde, quando e como o texto se desenvolveu através dos tempos, tá bom? Então, quando você lê aqui Adão, você pode também ler ele como Odom, vermelho como o barro, tá? Bom, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se você não sabia dessa, pelo menos agora já fica sabendo que Adão e Odom, tá? Adão quer dizer ser humano, não é o Adão homem. E Odom quer dizer vermelho como o barro. Tá? Assim como o barro é vermelho, então o homem também veio do barro vermelho. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula aí. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então na próxima aula.